Conversar aqui sobre aposentadoria. Afinal, para quem é aposentado, tem alguma regra, Adalto, para voltar a trabalhar? Tem que ter. A gente que já passou, tá na curva, né? Já fez a curva, Sim. já só tá na reta agora e na descida. A gente também tem regra para isso, né? A gente espera que essas regras sejam cumpridas e a gente possa dizer, não, eu tô legal, tô inteiro, a doença foi embora, ou não, eu quero voltar a trabalhar. Doutora Sarita, não é isso? Sarita Lopes. Lopes, seja bem-vinda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Adalto. Boa tarde, Márcia. É um prazer estar participando desse programa com vocês. Obrigado, querido. O prazer é todo nosso. A gente agradece muitíssimo pela senhora abrir esse espaço. Doutora Sarita, eu não estou aposentado ainda, mas quando aposentar algum dia e se eu me sentir bem, posso voltar a trabalhar? Pode sim, Adalto. Toda pessoa que se aposentar, óbvio que como tudo na vida tem uma exceção, né? Então vamos falar da exceção primeiro. Quem se aposentar na modalidade de aposentadoria especial, ele não pode voltar a trabalhar na mesma função. Então, se eu sou um dentista, se eu sou um médico, se eu sou um trabalhador exposto aos agentes nocivos e me beneficiei me aposentando com menos tempo, então a gente tem aposentadoria de 15 anos, de 20 anos e de 25 anos na aposentadoria especial. Eu não posso voltar a trabalhar na mesma função exposta ao agente nocivo, senão a minha aposentadoria ela vai ser cancelada. Quem volta a trabalhar em função diversa, aí não tem problema. Aí qualquer aposentado pode voltar a trabalhar, aposentado por idade ou por tempo de contribuição. O aposentado por invalidez, ele nunca vai poder voltar a trabalhar se ele ainda se encontrar incapaz. Doutora, pessoas que estejam nos ouvindo aqui com dúvidas sobre o assunto e tal, já ficou a primeira esclarecida. Tem que ser uma função diferenciada daquela, no caso da aposentadoria especial. A gente sabe, se não for uma aposentadoria especial, o que muda? Existe essa especial e existe outro tipo? O que é que a gente deixa como explicativo sobre isso? Isso. A aposentadoria especial, conforme eu expliquei antes, é aquelas funções expostas aos agentes nocivos. Tá. E nós temos também a aposentadoria por idade, aquela em que o homem precisa ter 65 anos de idade. Sim. E hoje, em 2023, a mulher precisa ter 62 anos de idade. Certo. Temos a aposentadoria das regras de transição, que aí ela junta tempo de contribuição com idade. Então, esses dois tipos de aposentadoria, ele vai poder voltar a trabalhar após a sua aposentadoria. E temos a aposentadoria por invalidez, que é aquela que a pessoa recebe um auxílio-doença, não tem mais condição de voltar a trabalhar e se aposenta por invalidez. Entendi. Essa eu não posso voltar a trabalhar. Entendido. Doutora Sarita, aquelas pessoas que conseguiram se aposentar e tiveram que retornar às suas atividades, conseguiram esse espaço, né? Elas possuem direito a algum benefício? Aí a gente pergunta aí pelo FGTS especificamente? Sim, eles têm direito ao FGTS. Se você se aposentou trabalhando em uma empresa e continua nessa empresa mesmo depois de aposentado, você, com a sua carta de concessão, você vai poder sacar o seu FGTS de toda a sua vida. E durante o seu trabalho, que você continuar trabalhando após a aposentadoria, você pode fazer o saque mensalmente do seu FGTS. Agora, se você se aposentou em uma empresa e depois de aposentado você mudou de empresa, continuou trabalhando, mas mudou de empresa, aí você não vai poder fazer esse saque mensal. Aí vai voltar aquelas regras normais, que é somente ao final do contrato de trabalho. Entendido. A gente está vivendo aí também o período de contribuição, né? De imposto de renda. Isso. Né? Implica alguma coisa essas situações aí de aposentados com outro vínculo empregatício na questão de imposto de renda? Como é que se comporta? Até que vá lá, porque amanhã termina o prazo, né, Adalto? Isso, amanhã é o último dia. E aí, doutora?
Na questão do imposto de renda, existem as isenções para alguns aposentados, né? Os aposentados com mais de 65 anos, existe uma faixa de isenção. Os aposentados portadores de alguma doença grave dentro do rol, né? Existe uma lista de doenças graves, eles também podem ter direito a essa isenção do imposto de renda. Ah, entendido. Eu sou aposentado, estou querendo voltar ao ambiente de trabalho. Que cuidados eu tenho que ter na hora de assinar contratos, né? Na hora de investir na área que eu pretendo, né? Buscar, renovar esse momento. Atenção para quem está querendo entrar no mercado de trabalho e já é aposentado. Que cuidados? Se ele for voltar a trabalhar com vínculo empregatício, né, com regime de CLT, ele vai continuar fazendo essa contribuição para a Previdência Social, porque é uma contribuição obrigatória, mas infelizmente ele não vai ter mais nenhum direito ao benefício previdenciário, porque ele já recebe um benefício que é a aposentadoria. Isso até é uma das questões bem discutidas. Existe um projeto de lei tramitando, o projeto de lei 4.851 de 2020, que ele é destinado a dispensar o aposentado do recolhimento mensal da contribuição previdenciária, porque muitos aposentados se questionam sobre isso. Eu continuo contribuindo para o INSS, mas eu não tenho direito a nenhum benefício do INSS após a minha aposentadoria. Então, é sempre lembrar que ele vai sofrer esse desconto. Se ele voltar ao mercado de trabalho, seja de forma autônoma, né, como contribuinte individual ou como MEI, ele vai continuar sendo obrigado a fazer essas contribuições previdenciárias, tá? E se ele se mantiver de uma forma informal, que é o que acontece muito, né, no nosso país, infelizmente, aí ele vai perder alguns direitos, né? Se for ele trabalhar para uma empresa de forma informal, ele perde os direitos trabalhistas, como o FGTS, numa rescisão, um aviso prévio, levantamento do FGTS, multa de 40%. Doutora, eu aposentado, abaixo dos 75 anos, eu posso fazer qualquer tipo, dentro daquilo que eu escolho e tal, do que eu sou graduado, eu posso fazer qualquer tipo de concurso público? Não, aí o concurso, dependendo do concurso, ele vai ter uma faixa de limite, de idade. Você só vai poder fazer de acordo com o edital de cada concurso, né? Tem concurso que ele cessa antes de 75, tem concurso que cessa com 55, que cessa com 65, aí vai depender de cada edital. Mas eu estando dentro da faixa que o concurso pede e eu aposentado, eu posso fazer tranquilamente? Sim, existem muitos professores, né? A categoria do professor é uma categoria que acontece muito. Eles se aposentam em um regime, por exemplo, um regime do município, prestam concurso para outro regime, seja para o Estado, tá? E eles continuam trabalhando para conseguir uma nova aposentadoria. Você não vai poder ter duas aposentadorias no mesmo regime. Então, se você é do Estado, você não vai poder ter duas no Estado. Você vai precisar ter uma no Estado e uma ou no INSS ou uma outra no município. Entendi. Boa. Doutora Sarita com a gente, falando aí sobre regras para quem se aposenta e deseja voltar a trabalhar. Eu vou levantar um questionamento, não sei, talvez não esteja dentro da regra, mas é uma palavra que os aposentados conhecem muito bem, que é a desaposentação. O que é isso, doutora Sarita? A desaposentação é você se aposentar, continuar trabalhando, continuar fazendo contribuições, porque você sofre desconto da Previdência Social, mas a desaposentação, ela vai pegar essas contribuições após a sua aposentadoria com o intuito de fazer um recálculo da sua aposentadoria, para que você tenha um benefício maior. Mas isso, infelizmente, o STF não aprovou. Ele julgou e disse que não caberia, que não existe a desaposentação e que caberia ao Poder Legislativo, né, elaborar uma legislação criando esse novo tipo de benefício.
Para quem está nos ouvindo, né, que é empregador, né, que pensa e que precisa de funcionários com experiência, as pessoas que já estão na aposentadoria têm vasta experiência em vários ramos, inclusive alguns aí que tem a moçada nova que ainda não engatou, né, que não está totalmente firme, e é interessante trazer as pessoas já com suas experiências para o ambiente de trabalho, para motivá-las e para também juntar e unir esses conhecimentos. Cuidados que o empregador tem que ter na hora de contratar uma pessoa que já seja aposentada. A gente falou para um lado, agora falemos para o outro, né? Atenção para o empregador. Cuidados e de que maneira, né? E traçar esse caminho da melhor forma possível. O empregador, ele precisa se atentar, né? Qual o tipo de aposentadoria, então ele precisa pedir. Se o empregado, se o candidato, ele é aposentado, pedir para que esse candidato forneça a ele a carta de concessão, uma cópia dessa carta de concessão da aposentadoria, para que ele possa identificar o tipo de aposentadoria, porque se ele for um aposentado na forma de aposentadoria especial, dependendo da função dele, ele não vai poder voltar ao trabalho. Se ele é um aposentado por invalidez, ele não pode trabalhar. Então, ele precisa pedir esse documento, é o documento ideal para que ele consiga identificar o tipo de aposentadoria desse candidato, para que ele não tenha nenhum tipo de problema. Tá certo. E levantando esse questionamento que a senhora colocou bem agora há pouco aí, né? A gente sabe que apesar da renda extra ser essencial para muitas famílias, muitas pessoas que acabam voltando ao mercado de trabalho nessa situação, essa questão que a senhora alertou sobre a perda de alguns benefícios pode não ser vantajosa, aí também tem que ir lá para os cálculos bem direitinho, né? Tem que ter atenção com essa questão de poder perder benefício, né? Isso, o empregador, né, que decidir contratar um aposentado de forma informal, ele corre o risco também de, na demissão, né, na dispensa desse empregado aposentado, esse empregado aposentado ingressar com uma ação trabalhista, uma reclamação trabalhista contra ele, e ele tem que pagar todos esses direitos de uma vez só. Eita. Então, atenção, gente, para que tudo seja da melhor forma para ambos os lados, né? A gente precisa da experiência, as pessoas aposentadas têm o direito de voltar ao mercado de trabalho e com prazer, né? Porque tem muito a nos ensinar a contribuir, mas também você que vai empregar com todos os cuidados devidos para da melhor forma também você não sair em desvantagem nessa hora. Então é conhecer as regras, é por isso que a gente está trazendo o tema. Regras para quem se aposenta e deseja voltar a trabalhar. E que essas regras sejam conhecidas por quem está tentando, se candidatando à vaga e para quem está oferecendo a vaga, não é verdade, doutora Sarita? Exatamente, porque no começo pode parecer mais econômico para o empregador e depois, né, ficar um prejuízo muito maior. E o empregado também, no intuito também de começar a trabalhar logo, não se furtar a essas regras, porque ele vai ser prejudicado lá na frente. Exatamente. É isso. Conversando aí com a Sarita Lopes, advogada especialista em direito previdenciário, tem algum questionamento que eu não te fiz, doutora Sarita? Fique à vontade, pode acrescentar aí. O que eu gostaria de acrescentar é que, antes de você se aposentar, o ideal é que você procure um advogado especializado em direito previdenciário, faça o seu planejamento previdenciário para que você saiba o melhor tipo de aposentadoria para você, quando você vai se aposentar, porque existem casos de pessoas que preenchem mais de um tipo de aposentadoria com um valor diferente, então uma aposentadoria pagando mais do que a outra. E muitas das vezes o INSS não consegue melhor benefício. Então, o ideal é você fazer um planejamento previdenciário. Que bom, hein? Importante relato, importante orientação aí da Sarita. Obrigada, viu, Sarita? Valeu demais sua orientação aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Uma boa tarde a todos. Valeu demais. Boa tarde, doutora. Boa tarde.